E convido, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios, no capítulo 6. Provérbios capítulo 6. E nós vamos ler do verso 6 ao verso 11. Provérbios capítulo 6, do verso 6 ao verso 11. O livro de Provérbios traz máximas, ele apresenta ensinamentos que podem ser entendidos como ensinamentos de pessoas sábias, o rei Salomão, pessoas bem-sucedidas. Não é importante aprender com pessoas bem-sucedidas, que é muito importante. Uma pessoa é um pai de uma família abençoada, é muito legal você conversar com esse homem, com essa mãe. Como que você educou os filhos, né? Você aprender com uma pessoa que educou bem os filhos é importante. Só que além disso, Provérbios pode ser entendido também como um livro da sabedoria de um povo judeu, né? Provérbios de um povo. Não é importante aprender com a cultura de um povo? Não é importante isso? É importante. Por exemplo, os índios no Brasil, a dieta indígena no Brasil, por que eles comiam a mandioca? Tem várias outras raízes que podem servir de alimento, mas a mandioca, por isso que nós temos que saudar a mandioca. A mandioca, ela é a mais forte. Os índios, mas eles não tinham ciência. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Eles não tinham laboratório, mas eles viam na prática que quem se alimentava, os índios que se alimentavam daquela raiz, eram mais fortes do que os que se alimentavam de outras. Então, quando chega, eles já estão naquela comida, é o ensinamento de um povo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, Provérbios é o ensinamento de um dos povos mais vitoriosos que já existiram, o povo judeu. Até hoje eles são pessoas especiais. Até hoje, nenhum povo ganhou mais prêmio Nobel que o povo judeu. Einstein, judeu. Steven Spielberg, cineasta, judeu. Então, quantos gostam de aprender com pessoas bem-sucedidas? É uma pessoa inteligente, aprende com quem gosta de aprender com culturas de povos bem abençoados. Só que eu acredito que Provérbios é mais do que frase de efeito de gente legal, mais do que provérbio de uma cultura. Eu acredito que cada palavra é a palavra do próprio Deus. Eu acredito que essas palavras que nós vamos ler são palavras ditadas, preservadas pelo Criador do universo. E aí eu vou fazer uma pergunta para você, meu querido irmão: quem é que quer aprender com Deus, o Criador de tudo? Tem gente que não gosta de Deus, não acredita, mas ela pode aprender com Provérbios. Mas aqui essa noite está reunido um povo que, de acordo com o livro de Provérbios e de acordo com a Bíblia, e a gente pode ver em outras perspectivas, é o povo mais sábio que existe, é o povo que aprende com Deus, o Criador de tudo. Então nós vamos ler esse texto, não como pessoas apenas que acham que isso aqui é uma palavra qualquer, mas como pessoas que são filhos de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Vamos ler Provérbios 6, versos 6 a 11. Olha, palavras de Deus. Eu creio que isso aqui é Deus falando. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio prepara o seu pão, e na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficará deitado? Quando te levantará do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que essas palavras possam se tornar uma verdade nas nossas vidas.
Nós estamos acostumados, ó Deus, muitas vezes a orar para o nosso coração ser terra boa, aleluia, Deus. Queremos que a palavra seja semeada, mas essa noite, ó Deus, diante de homens e mulheres de Deus, de pessoas que te servem dia e noite orando, Deus, eu estou diante de anciãos, Deus, eu estou essa noite diante de mensageiros do céu, de anjos. Eu olho, Deus, essa noite e vejo coroas de glória sobre a cabeça de muitos deles. Eu vejo homens aqui essa noite, Deus, com cabelos grisalhos, que o livro de Provérbios diz que é a coroa de um homem, é o resultado de uma vida nobre, linda, maravilhosa para Deus. Eu estou diante de senhoras, ó Deus, que têm a idade para ser a minha avó, a minha mãe. E Deus, e muito provavelmente eu jamais serei tudo que essas pessoas são, representam, Deus. Deus, então eu não tenho nada para dizer para eles, ó Deus. Eu tenho apenas uma filha de 3 anos de idade, muitos aqui têm muitos filhos. Deus, eu tenho diploma, mas eu não tenho muita experiência profissional como eles, ó Deus. O diploma que eles têm é muito mais pesado e poderoso que o meu. Porque tem pessoas que compram diplomas. Eu estudei, ó Deus, mas o conhecimento dos livros não se compara com o conhecimento da vida e da prática. Por isso, Deus, humildemente essa noite eu te imploro, eu te suplico, tem misericórdia da minha vida, de cada um de nós, porque nós queremos ouvir a tua voz. Está chovendo, Deus, o Brasil está violento, qualquer lugar da nação, e nós estamos aqui tarde, no meio da semana, porque acreditamos que o Senhor pode falar conosco, Senhor, apesar da nossa insignificância, apesar, ó Deus, dos nossos pecados. Por isso nós estamos orando, tem misericórdia de nós, porque nós acreditamos, ó Deus, que cada letra é a tua palavra que nós lemos. Por isso nos ajude, Senhor, enche-nos com o teu Espírito Santo, e nós oramos, ó Pai, não para a palavra frutificar, porque já frutificou na nossa vida. Nós queremos que a palavra hoje seja espada, Senhor, que ela seja espada, lâmina. Não é, ó Deus, para frutificar, mas é para podar a nossa vida, para arrancar o que não presta, para cortar de nós os ramos improdutivos. Faz-nos de novo essa noite, Jesus, porque é melhor ser ferido pela tua palavra, que gera cura, do que ficar ferido pelo pecado que gera morte. Nós escolhemos, ó Deus, ser feridos pelo Senhor, que é o Deus dos céus e da terra. Nós te amamos, Jesus, e pedimos, tem misericórdia de nós, e fala conosco pela tua misericórdia. Em nome de teu Filho Jesus nós oramos, e a igreja diz: José é um nome bonito, igual Maria. Minha filha chama Maria. A minha esposa, eu conheço a Natália desde 2001. Eu estudei com a minha esposa no Colégio Batista, Getsemane, em Belo Horizonte. E a primeira vez que a Natália entrou na sala, eu tinha 15 anos de idade, ela era novata, eu era veterano. Eu olhei para ela e falei assim: eu quero casar com essa menina, ela é muito gata. E aí eu soltei aquele comentário no começo da aula: a Natália é a novata mais bonita. E ela olhou para mim e falou assim: nada. Ela não estava nem para mim. Aí ela seguiu a vida dela e eu fiquei triste. Aí depois de muito tempo, quando eu já estava na faculdade, um dia a gente estava num encontro dos colegas do Colégio Batista. Eu já estava estudando no curso de Direito, ela estava estudando música, né? Ela é formada em música, ela é cantora lírica. Eu sempre brinco com os jovens que até a risada dela é lírica. Até a risada da minha esposa é uma risada musical. E aí nós conversamos, aí nós namoramos, noivamos, casamos. Minha primeira namorada, primeira noiva, primeira esposa, e estou querendo ficar aí mesmo. E a Natália, ela tinha me falado assim: Davi, o nome mais bonito que existe para mim é Maria. Eu quero que a nossa filha chame Maria Fernanda.
Aí eu falava assim, não, mas eu acho que podia chamar Maria, porque Maria é um nome tão lindo. Porque se coloca Maria Fernanda, às vezes a pessoa chama só de Fernanda. Então escolhe, Maria, se for Maria, aí ela achou legal, vamos colocar Maria, porque Maria é o nome da mãe de Jesus. Então, é um nome muito bonito. Minha mãe tem um nome bonito, minha mãe chama Esmeralda, né? Minha esposa tem um nome bonito, Natália. Mas eu acho Maria um nome, não é bonito, eu acho o nome tão lindo, Maria. Porque é a mãe de Jesus. Então Maria só lembra coisas boas. Maria é a mãe de Jesus. E outro nome bonito é o nome José. Porque José foi o primeiro. Ele foi um homem de Deus no Egito, no Antigo Testamento. José, ele foi bisneto de Abraão, neto de Isaac, filho de Israel, de Jacó. Ele foi um jovem exemplar. Onde esse menino estava, as coisas davam certo. Ele ia para a cadeia injustamente, dava certo. Fizeram uma delação premiada mentirosa, mandaram ele para a cadeia, condução coercitiva. José chegou na cadeia, sabe o que ele fez? Virou o melhor preso da história dos presídios. Homem de Deus pode ser injustiçado o que for, mas a presença de Deus continua na vida dele. E o tempo inteiro fala assim: o Senhor estava com ele, o Senhor estava com ele, o Senhor estava com ele. Quanto mais ele era perseguido, mas o Senhor estava com ele, tá tudo bem. O que não pode acontecer é o Senhor te deixar, você deixar o Senhor, porque aí não tem o que fazer. Agora, você pode sofrer qualquer injustiça, se o Senhor estiver com você, tá tudo bem, você não perdeu nada. Agora, você pode ganhar o mundo inteiro, mas se o Senhor não estiver com você, aí você perdeu tudo. Eu já perdi o irmão mais velho, chamava Yuri, morreu no acidente de carro. Eu já perdi amigos, eu já perdi a paciência, eu já perdi a Libertadores. Ganhei 3, mas perdi 3 na final, porque São Paulo participa sempre. São Paulo vai ser rebaixado, vai nada, fica tranquilo que não vai, fica tranquilo. São Paulo irrebaixável, fica tranquilo. Fica gritando, aí não vai, fica tranquilo. O seu time foi, o São Paulo é Santos, São Paulo, tá vendo? Eu já perdi muita coisa, mas teve um dia que eu quase perdi Jesus. E aí eu senti um gosto tão azedo na boca, tão amargo na boca, que eu implorei: Senhor, nunca me deixe, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu só podia falar assim: tem misericórdia de mim. Então o José foi alguém que Deus usou na hora certa. José não foi usado para ajudar a família dele. Não é legal usar a família? É bom. Deus usa pessoas que unem famílias. José não foi usado para abençoar a nação dele. Não é legal abençoar? Já pensou ter um político que presta no Brasil, que ajuda a resolver o problema? Não é ser bom? Um cara honesto, trabalhador. Gente, vão trabalhar pelo Brasil. Alguém acima das picuinhas que ia ajudar a colocar. Não ia ser importante? Agora imagina alguém que Deus levantou. Não era para ajudar a família dele, era mais. Não era para ajudar Israel, mas foi para salvar o mundo da fome, mundo. Por isso que o nome de José no Egito, sabe qual era? Zafenate Paneia, que significa Salvador do mundo. Sabe qual que é o nome? Quando José entrava, depois você lê em Gênesis, quando José estava entrando, sabe o que acontecia? As pessoas gritavam Zafenate Paneia, e tinham que ajoelhar, porque estava passando o Salvador do mundo. E sabe o que o faraó viu em José? O Espírito dos deuses. Ele não sabia nem explicar, que nós sabemos que era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque o Senhor estava com ele. E Jesus, quando veio à terra, Deus encarnado em forma humana, Deus separou uma jovem chamada Maria. Tem que ser uma mulher muito de Deus para ouvir o que a Maria ouviu. Tem que ser uma menina muito especial. As meninas hoje não estão muito especiais. É triste, mas eu conheço meninas especiais. Minha irmã vai casar. A minha irmã chama Priscila. Eu conheço a minha irmã. Minha irmã tem 24 anos. Ela vai ter o casamento de uma rainha, uma menina de Deus. Tá? A minha irmã. Eu conheço jovens. Eu fiz um casamento mês passado em Porto Seguro. Eu fui com a minha esposa, de uma jovem médica,
que a família inteira de médicos, os pais, os amigos, só tinha médico, foi todo mundo de São Paulo, rica, tudo que você possa imaginar de bom, só gente sem Deus perto, que não gosta de Jesus, que fala mal, era fiel a Deus. Um casamento que todo mundo chorou, e todo mundo, as amigas, os amigos, os parentes, todo mundo falou, chamou, querida, o que você tem? Ela falou, eu tenho Jesus. Eu conheço moças, mas infelizmente eu também vejo muitas moças estão nem aí para Deus, estão nem aí. Maria foi uma mulher de Deus, mas José foi um homem de Deus. Deus separou esse casal. Imagine a responsabilidade. Tem pessoa tão irresponsável que se você falar assim, vai daqui ali levar uma mensagem, a pessoa não consegue, ela vai, ela distrai, ela só tem que ir ali, ela não consegue. Tem gente que fala assim, vai até ali, daqui a pouco eu vou, Jesus. Mas é só até ali, é tão simples. Não, mas quando eu quiser eu vou. Tem pessoa incompetente para ir daqui até aqui. Deus fala assim, leva um copo de água para lá. Você tem que colocar o copo daqui ali. A pessoa vai, é só ali, Deus. Tá, daqui a pouco eu vou. Meu telefone está tocando, Deus. Espera aí, deixa eu pegar o telefone. E a pessoa, WhatsApp, demônios. Aí fica olhando. O que o demônio está me falando aqui? Fala, Satanás, que o teu servo ouve. A pessoa quer ouvir o diabo. Era só levar um copo de água fria. A pessoa não consegue, porque o demônio fala muito forte com ela. Tá vendo? Eu estou falando, presta atenção, eu não estou falando assim, vai lá levar água no Japão. Como? Não, se vira, não, é ali, ó. Tem gente, eu vou te falar a verdade, tem gente que não consegue fazer isso. Isso não é um exagero, eu vejo isso direto. Vou dar 2 exemplos. Primeiro exemplo, uma vez o meu pastor Jorge Linhares, pastor Jorge, vou te falar quem é Jorge Linhares. Quem conhece o pastor Jorge Linhares? 40 anos de ministério. Eu tenho 10 anos que eu sou pastor, ele tem 40, eu tenho 30 anos de vida. O pastor Jorge Linhares tem 35 anos de casado, mais de 35 anos, bodas de pérola. Eu tenho 5, boda de madeira, sem cupim. Então vou fazer agora bodas de não sei o que, 6 anos agora, dia 27 de novembro. Então, o pastor Jorge é um homem que trabalhou a vida inteira. Quem está entendendo? Uma pessoa que está um senhor, um pastor. Mas se você não quer respeitar ele como pastor, ele é um senhor, uma pessoa que trabalhou a vida inteira. Ele trabalhou. Ele conta a história dele. É muito bonita a história do pastor Jorge. Muito bonita a história do pastor Jorge. Aí, ele é pastor de uma igreja respeitada no Brasil. Uma igreja onde quem você imaginar já pregou. Quem você imaginar. Em 40 anos da Igreja Batista Getsemane, os maiores pregadores do mundo, respeitados, presidentes de nações falaram, governador pede oração é lá, tá? Então, para você entender, aí esse homem que trabalhou a vida inteira, vendeu verdura, trabalhou trocando bobina de tinta da gráfica do estado de Minas, o jornal de Belo Horizonte, um homem que o pai, filho de pais separados, aquela velha história, ele conta tudo que ele passou na vida, e passa ainda hoje, por causa do amor do Senhor Jesus, e esse homem está chegando na porta da igreja, e acabou o culto dos jovens, e aí tem a menina da igreja, namorando com Satanás, o nome do namorado dela é Lúcifer, Satanás, aí está lá o Lúcifer, todo fortão, que foi na igreja só por causa da menina. Esse cara não está nem com Deus. A luz que ele carrega é outra, tá? A beleza que ele carrega é outra, não é beleza de Deus. Aí esse cara está lá. Não tem problema ser forte, eu queria ser, mas não consigo. Aí o pastor Jorge para o carro, abaixa o vidro educadamente, na porta da igreja, tem uma vaga especial que a prefeitura mandou para parar uma ambulância. Como são 6.000 assentos, 6.000 assentos, se alguém passa mal, é uma ordem da prefeitura, tem que ter cone, para se uma ambulância precisar ir lá. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então tinha um cone, e o pastor da igreja está parando o carro, para descer a neta dele, para ir para o culto, e ele vai embora. Aí o pastor Jorge parou o carro,
e falou assim: por favor, com quem? Satanás, Lúcifer, que estava lá. Ele abaixou e falou assim: por favor, tira o cone, queridão, com educação, por favor, queridão, tira o cone aqui, eu vou descer com a minha neta. É um senhor de 65 anos de idade falando, vem. Não, eu não sou seu empregado. É Satanás, ele não consegue trabalhar, é a ameba. Quem faz esse tipo de coisa? Amebas são incapazes de tirar um cone, protozoários, seres irracionais, dependendo. Um cachorro tiraria aquilo ali dali. O cachorro derruba, pega lá, ele derruba o cone. Não derruba? Quem tem cachorro esperto aí? Cachorro tira. Se é um leão, ele buzina, o leão come o cone. Entendeu? O vento tira o cone. O vento, olha que interessante, o vento é mais inteligente que muitas pessoas, serve mais que muita gente. Por isso que o vento, ele leva sementes. E muitas florestas nascem por causa do efeito do vento. Quando o homem não planta, até o vento planta. Tá? Agora você não pode ficar contando com o vento. Satanás disse para o pastor Jorge assim: não posso. E ele justificou: porque eu não sou tão empregado. Tem gente que só trabalha obrigado. Está vendo? A pessoa está na boca dela. Tem gente que só trabalha obrigado. É pessoa sem graça de Deus, sem graça de tudo. É gente que precisa de recompensas. Tudo bem, é legal recompensa? É legal. Mas nem tudo na vida é recompensa. O coautor do livro Formigas Comigo é o Dr. William Douglas, que é juiz federal, é um dos maiores autores da história do Brasil, vendeu mais de 1 milhão de livros. Ele é o maior especialista em como passar em provas e concursos. O Dr. William Douglas falou comigo assim: Davi, eu sou juiz federal em Niterói, eu posso, a hora que quiser, eu posso mandar, com base em fundamentos legais, como juiz, eu posso mandar prender uma pessoa. Pode ser um ex-presidente da república, se ele fez alguma coisa errada, eu como juiz, a minha caneta como juiz, eu posso mandar prender ele. Você sabia disso? Eu falei: sabia. Aí ele falou assim: mas eu vou te falar uma coisa, Davi. Eu falei: pois não, doutor. Ele disse assim: nem se eu quiser, nem se eu esforçar, nem se eu decretar, eu não posso impedir que um mosquito com o vírus Zika morda meu filho à noite. Só Deus pode impedir. Isso nenhum cientista, nenhum juiz, ninguém pode fazer. Então eu preciso de Deus como qualquer pessoa. Eu tenho um cargo legal, importante, mas eu, William, filho de Deus como qualquer pessoa, eu preciso de pão, de água, de ar, como qualquer pessoa. Eu não sou melhor que ninguém. Então eu escuto pessoas que podem dar ordem. Eu não estou falando de um Lúcifer bombado. Eu estou falando de gente que pode mandar. Eu fui aluno da presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia Antunes Rocha. Ela foi minha professora. Ela me deu aula na PUC, em Minas Gerais. É uma das pessoas mais simples que eu conheço em toda a minha vida. Na sala, eu sou professor, eu dei aula 1 ano e meio. No período que eu estava fazendo mestrado, para cumprir os créditos do mestrado, você tem que dar algumas aulas no lugar do seu orientador. Então, meu orientador, eu tinha que corrigir prova. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu tinha que corrigir prova, eu tive que dar. Aí, algumas vezes, eu ficava lá na sala dos professores. A ministra, hoje, presidente do STF, na época ela era professora, ela chegava, mas ela já era cotada, ela já era uma pessoa respeitada. Ela falava assim: Davi, você quer um copo d'água? Tem pastor que não faz isso. Ele gosta de mandar os outros pegar. Mas eu vi pessoas que mandam de verdade, porque tem pastor que pensa que manda, mas ele não manda nada, ele manda na cabeça dele. Eu vi gente que manda, gente que está na história da república, servir, que é um ensinamento de Jesus. Agora a Bíblia fala que Jesus serviu, mas nós vamos chegar lá. Calma que eu tenho 1h20. Oh, aleluia, 1h20. Tem mais algum tempo aí para eu falar. Então Satanás, ele é incapaz de tirar um cone. Só que eu estava do lado, meu irmão. Eu estava do lado. Aí eu peguei e falei com a menina: ó, tá vendo teu namorado? Tá vendo? Depois vem chorar no gabinete. Satanás, na frente dele, ele triplo do meu tamanho.
Ele gritou, não é com o pastor Jorge, ele gritou com um senhor de 65 anos, que aposentou, que trabalhou a vida inteira, que governador abaixa a cabeça para ele, ajoelha pedindo oração e misericórdia aqui, mas ele é melhor que todo mundo, ele é melhor, esse cara não pode tirar um cone. Olha como é fácil tirar um cone, eu tiro aqui, ó, tirei. Pastor Jorge, por favor, o senhor precisa de alguma coisa? Vou ensinar como é que é um homem. Pode, O cara ficou assim, cala a boca, sai daqui, sai de mim, Satanás. Agora você só olha, a menina terminou o namoro, olha, ele deu uma benção. Está feliz, está casada, bem pra caramba, está feliz, cheia de Jesus, livre do enguiço. Esse rapaz pode melhorar? Pode, mas tem que aprender muita coisa, tem que comer muito arroz e feijão. Levar uma menina para a cama é fácil, difícil é levar para o altar. Por isso que igreja é lugar de homem, igreja não é lugar de menino, igreja é lugar de formiga, não é de gafanhoto não é de porco não. Palmeirense é outra coisa. Igreja é lugar de gente de Deus. Entendeu? A Bíblia fala, de fora ficam cães e porcos que gostam de... E não é porque é proibido entrar. Pode entrar. Todo mundo aqui já foi porco e cachorro um dia. Mas Jesus tocou no nosso coração. Ele não entra, não é porque não pode entrar que é proibido. Não, pode entrar quem quiser. Mas a pessoa não tem o que fazer, que ela mesmo vai embora. Você sabia que no céu vai ter trabalho, de acordo com a Bíblia? Então quem não trabalha, não tem o que fazer no céu. Porque está escrito assim, seus servos o servirão. Céu é lugar de serviço ao Rei dos Reis. Só que é serviço sem pecado, é serviço sem dor, é serviço sem lágrima. Esse texto, Deus mostra a formiga como um exemplo para o ser humano. Ele apresenta a formiga diante do preguiçoso. Porque na Bíblia, preguiça é pecado. Preguiça não é uma falha, preguiça não é um descuido. Para Deus, preguiça é pecado, porque você está roubando a energia do outro. Você está roubando o que o outro está fazendo, e você está só recebendo. Então isso é pecado para Deus, porque isso é injusto. Não é certo alguém trabalhar e você, então Paulo fala assim, você não quer trabalhar? Não tem nenhum problema, mas não come também. Se você não comer, você está autorizado pelo apóstolo Paulo a não trabalhar. Agora as pessoas, elas não querem trabalhar, mas querem comer, está tudo com as panças cheias. Então a mamãe, a vovó no domingo faz aquela comida, junta a família, ela fala assim, gente, está pronta a comida. Aí vem todo mundo, vem os mosquitos da dengue, vem os vizinhos, vem todo mundo comer. Acabou a comida, a vovó fala assim, gente, vamos lavar a louça. Todo mundo foi ocupado, todo mundo vai embora. Porque é mais fácil chegar, comer e ir embora. Difícil é lavar o prato, fazer a comida e lavar o prato. Ah, minha avó lava. Então tem que reeducar as crianças. Os pratos não levitam para a pia. É assombração, expulso que é demônio. Chama os caça-fantasma aí, meu irmão. Então trabalho é uma bênção de Deus. José foi um homem trabalhador. José foi um homem que Deus colocou na terra para cuidar do filho unigênito dele, Jesus Cristo. E José na Bíblia, sabe quais são as 3 coisas que José faz na Bíblia? Ele dorme, sonha e obedece. Dorme, sonha, obedece. Dorme, sonha, obedece. Não tem uma palavra de José registrada na Bíblia, mas tem registrado os sonhos dele. Deus falava com ele. Quem quer que Deus fale com você? Tem registrado na Bíblia o sono dele. Ele dormia porque ele trabalhava. O sono do trabalhador é ameno, mas a pessoa que rouba os outros não consegue nem dormir, porque a Polícia Federal pode prender ele de manhã. Quem rouba não consegue dormir, está escrito em Eclesiastes. O sono do ladrão é terrível, ele tem pesadelo, porque ele tem tanto dinheiro, ele roubou tantos outros, ele maltratou tantos outros, que muito dinheiro a pessoa não consegue dormir. O Ike Batista era o 5º homem mais rico do mundo, o 4º homem mais rico do mundo, e 2º homem mais rico do mundo, dependendo da perspectiva. Um dia ele saiu assim, eu vou ali, já volto. 40 minutos depois ele voltou. E aí, tá tudo bem? Não, você perdeu 13 bilhões em 40 minutos de especulação. Então o dinheiro, Jesus falou assim, você tem que estar com o teu tesouro na palavra de Deus.
Você tem que ter o teu tesouro, não tem problema nenhum trabalhar, mas aqui na terra tem que repartir, para você não ter dor de cabeça. Quem só quer acumular, está só acumulando dor de cabeça. E o problema é que as pessoas hoje só querem acumular. Por isso que Jesus falou, você não pode servir Deus ou mamon, porque você ficar seduzido pelo dinheiro é mamon com açúcar. É fácil ser enganado por Satanás pelo dinheiro, é a coisa mais fácil. Por isso que José era trabalhador. E quando Jesus chegou a hora, porque Deus, Ele não é desesperado igual o ser humano. Deus, Ele é Deus, Ele é eterno, poderoso, sábio. Tudo que Deus faz é com propósito, tudo que Deus faz é com calma, tudo que Deus faz é com planejamento. Quem quer seguir os passos de Deus? Quem quer seguir as orientações de Deus? Então Jesus, Ele nasceu, Jesus, Ele cresceu, Jesus, Ele aprendeu. Aí quando chegou a hora de Jesus pregar, o povo ficou assustado. Mas esse aí não é o filho de José, o carpinteiro? O que ele está pregando agora aí na sinagoga? Esse menino aí não estava aí fazendo banco de madeira, jugo para os animais? Ele não estava aí aprendendo mexer com os pregos? Ele não estava aí fazendo mesa para as pessoas comerem uma ceia? Ele não estava aí trabalhando? O que ele está pregando agora? Esse menino não estudou na sinagoga? Quem é esse menino? Então Jesus não teve honra na própria terra dele, porque o povo, quando acostuma com alguém, esse que é o problema. Por isso que tem pessoas que você às vezes acostuma com elas, ali, cresce com elas, e aquela pessoa é um profeta, mas você acostumou. Tem gente que acostuma com Jesus, e Jesus é só um carpinteiro. Jesus não é mais Deus para você. Você falou tanto o nome de Jesus em vão, que Jesus, o nome dele não significa mais nada para muitos crentes hoje. Estão tão familiarizados, acham que sabem tudo sobre Jesus. Jesus está tão encaixadinho nas opiniões dessa pessoa, que o nome de Jesus não emociona mais a pessoa. O nome Jesus virou um bezerro de ouro, um ídolo. Mas o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. É no nome dele que nós oramos, é no nome dele que os demônios são expulsos, é no nome dele que nós nos reunimos, é no nome dele que nós somos salvos. E diante do nome dele, meu irmão, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor. Você pode aplaudir o nome de Jesus nesse momento. Você pode aplaudir o nome do Senhor, o nome sobre todo nome. Santificado seja o teu nome, santificado seja o nome de Jesus. Mas é interessante que Jesus, ele tinha uma profissão, ele era carpinteiro, é a palavra artesão no grego. Ele era um artesão, ele era um carpinteiro. Deus é um artesão. Quando inicia o mundo, ele faz um boneco de terra e assopra. E aí Jesus agora ele trabalha com a madeira. Ele é um artesão. E ele aprendeu isso de quem, gente? De José. Então José, ele era alguém parecido com o nosso pai no céu, trabalhador. Jesus falou assim uma vez: qual de vocês, que se o filho pedir pão, vai dar pedra ou uma cobra? Porque ele teve um pai, você vê aí, tem um eco nessa palavra de Jesus, porque ele teve um pai na terra. Então existe quase que um consenso entre os biblistas, que muito provavelmente, a Bíblia não fala o final de José, mas muito provavelmente ele faleceu. Não dá para afirmar, porque a Bíblia não fala. Mas na história da igreja, porque quando Jesus está na cruz, ele olha para Maria, sua mãe, e fala o quê? Ó, mãe, aí está teu filho, o apóstolo João. Filho, aí está tua mãe. E Jesus na cruz estava preocupado. Aí o que se entende disso? Tem várias interpretações, mas uma das coisas que quase todo mundo concorda é que Jesus ali está preocupado com o futuro da viúva, o futuro da Maria. E ele era o filho mais velho, então ele está preocupado com o sustento. Então tem outras maneiras de interpretar que também são verdadeiras, mas um dos aspectos que é destacado é que Jesus, ele era homem também. Ele era 100% Deus, 100% homem, mas mostra que ele aprendeu com o pai dele, José. Por isso que o livro Formigas, na primeira página, quando nós tivemos que fazer uma dedicatória, eu e o Dr. William Douglas, a dedicatória, sabe o que é uma dedicatória? É um ato de gratidão do autor de um livro. Então a dedicatória, a gente terminou o livro,
a editora, editor, o revisor, e a edição, e o design. Aí terminou. Então há um sentimento. Você não sente gratidão? Termina de preparar um prato de comida, aí você vai se alimentar com aquele prato. Dá um sentimento de gratidão. Obrigado porque eu tenho essa. Então é muito bonita a pessoa que tem gratidão. Você quer ter mais gratidão no teu coração? Então nós sentimos uma gratidão. Para que a gente pode dedicar? Então tem os agradecimentos. Eu agradeci a meu pai, minha mãe, minha esposa, minha filha, meus irmãos, até meu sogro e minha sogra. Oh, aleluia. Eu agradeci o revisor e em primeiro lugar eu agradeci a Deus. O doutor Douglas agradeceu, ele agradeceu até as formigas do doutor Douglas. Mas nós dedicamos o livro a José, o carpinteiro. Porque José ensinou isso aqui para Jesus. Então eu quero mostrar para vocês algumas orientações práticas para nós sermos pessoas como José, pessoas como Jesus, pessoas como José do Egito, pessoas como o nosso Pai que está no céu. Quem quer seguir Maria? Quem quer seguir pessoas de Deus? Quem quer? Em nome de Jesus, levanta a mão, de verdade. Vamos, tá com preguiça, irmão? Levanta a mão, deixa eu ver, cadê? Então eu quero mostrar algumas orientações para a nossa vida, e aí nós vamos orar, amém? Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Então número 1, olha que interessante, número 1, algumas orientações práticas. Número 1, vai ter com a formiga. Número 1, pequenos detalhes podem ensinar grandes lições. A formiga, que é uma coisa, o que é uma formiga, gente? É uma vírgula que anda. A formiga é um ponto que sai andando, uma letra que sai andando assim. A formiga é tão pequenininha e carrega um peso maior que ela carrega mistérios que a ciência não desvendou. Ela carrega um monte de... Mas sabe o que ela carrega? Uma mensagem de Deus aqui. Que é a maior coisa que você pode fazer é carregar uma mensagem de Deus. Ela carrega uma lição para o ser humano. Muitas pessoas pensam que não tem mais nada para aprender na vida. Aí toma cuidado que às vezes você está indo para a glória já. Quem acha que sabe tudo é muito perigoso, porque pode ser que você sabe tudo o que você tinha que saber e aí você vai para o céu. Então, se você está respirando vivo aqui, meu irmão, você tem que estar aberto a aprender. Moisés aprendia com 80 anos de idade. Quando Moisés pensou que não tinha mais nada para aprender, Deus falou: agora que vai começar, Moisés, agora que você vai para o Egito lá, arrebentar o faraó, vai ser muito legal, agora que vai ficar bom. Aí ele já deu desculpa: ô Deus, eu não estou sabendo nem falar. Calma que Arão vai com você, eu já tenho a resposta. Quando Abraão, Sara receberam a mensagem que Abraão ia gerar um filho, o que Sara fez? Ela riu. Mas às vezes ela riu ali porque foi a reação dela. Ela é uma pessoa tão incrédula que ela riu. Tem gente que está rindo. E meu irmão, Isaac nasceu. Você não pode rir de Deus, De Deus não se zomba. Então, se Deus está mostrando que a formiga, que as pequenas coisas podem ensinar, nós temos que nos submeter a Deus. Então, primeira lição desse texto: vamos aprender com detalhes. O mundo hoje é um mundo de detalhes. É um mundo muito complicado. Então, não adianta mais a fazer as coisas no grito. Quem já percebeu isso? Não adianta só gritar, não adianta. É um mundo que tem que entender o que... Não adianta olho por olho, dente por dente. Isso aí é da pedra. Hoje é um mundo que você tem que saber se posicionar, falar com calma, estar atento. Jesus, ele falou assim: se você não reconciliar com o teu irmão e não pagar o último centavo, você não vai sair da cadeia. Para os seres humanos, o centavo não importa. Você sabia disso? Que no direito, na lei brasileira, eu sou mestre em teoria do direito, eu estudei isso é muito tranquilo de entender. Se uma pessoa rouba um pãozinho, ou uma coisa que tem um valor tão insignificante, um centavo, você sabia que na lei isso não dá em nada? Porque o custo do processo é maior que 1 centavo. Então não tem sentido. Então a justiça fala que o valor irrisório de 1 centavo não compensa. O homem perdoa. Quem já ouviu assim: olha, eu não perdoo isso, mas Deus perdoa, mas eu não. Quem já ouviu que a gente fala assim? A Bíblia também fala o contrário. Deus, ele perdoa o que você não consegue perdoar. Mas sabe o que a Bíblia fala? Aquilo que você perdoa, às vezes Deus não perdoa. Olha que interessante.
Às vezes você perdoa 1 centavo, mas Deus não perdoa 1 centavo. Olha que interessante, Deus perdoa o difícil e aparentemente Ele não perdoa o fácil, aparentemente. Mas aqui tem uma lição, nosso Deus é tão santo, que 1 centavo para Ele faz diferença. Eu sei que meu Deus é santo, Ele habita em luz inacessível. Já pensou se Deus começar a tolerar centavos roubados? Você confiaria numa pessoa que rouba centavos? Porque ela pode começar a roubar 1 centavo por dia e montar um esquema de corrupção maior que o do Petrolão, e sair dando estágio para os outros. Daí vira um estádio. Então isso é muito sério. Se ninguém quiser falar isso, eu vou falar. Eu estou aqui falando, porque está na Bíblia. Jesus falou: o nosso Deus tira a viga do olho, mas Ele tira o cisco. Está falando do outro: tira a viga do teu olho. Aí termina aí o texto: para que veja claramente e tire o cisco do olho do teu irmão. O nosso Deus quer tirar o cisco do olho. O nosso Deus perdoa centavos, mas o nosso Deus também julga os centavos, porque Ele é Deus, Ele pode. Então Ele pode perdoar, mas Ele pode punir, porque Ele é santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, número 1, pequenos detalhes da vida fazem diferença para nós. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Eclesiastes 10 diz assim, eu acho que é o verso 18: por causa da mão frouxa a casa tem goteiras, e por causa da muita preguiça o teto da casa desaba. Uma goteira pode ficar para amanhã, não pode? Arrumar a goteira? Pode. Pode ficar para depois de amanhã? Pode. Pode ficar uma semana pingando? Incomoda, mas não pode ficar? Pode. Agora, pode ficar 1 ano pingando? 2 anos, 3 anos? Aí compromete a estrutura do telhado, aí vira Samarco, que destrói uma cidade, mata famílias inteiras, mata uma cidade inteira. Então a mão frouxa, ó a mão frouxa, não conserta a goteira. Aí beleza, mas vai pingando, vai irritando, vai pingando. Aí sabe o que acontece? Apodrece o telhado, desaba na família. Então a Bíblia nos ensina a importância dos detalhes. Uma semente pode gerar uma floresta inteira de bênçãos ou de coisas ruins. Uma semente de Deus vai gerar vida. Paulo fala isso na palavra em Gálatas: aqueles que semeiam da carne vai colher a destruição da carne, mas aqueles que semeiam no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Amém? Então essa é uma primeira lição. Abre assim sua mão para eu fazer uma oração. Deus, a nossa primeira oração então é que nós possamos estar atentos, abertos aos detalhes. Deus, se tem algum cisco, que ele caia dos nossos olhos. Usa alguém para tirar. Deus, se tem algum centavo que nós temos que resolver isso. Deus, nós queremos obedecer Jesus. Deus, se tem alguma semente que nós temos que lançar de mostarda, Deus, mas que possamos ter fé e lançar essa semente, porque ela vai crescer e se tornar uma árvore como o reino de Deus, vai trazer sombra. Às vezes nós não estaremos aqui para ver essa árvore, mas que ela vai dar fruto, se for do reino de Deus, nós queremos nisso. Deus, queremos consertar goteiras, ajuda-nos a aprender com as formigas. O Senhor é o Deus do universo, mas é o Deus das formigas. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos abertos a pequenos mensageiros que o Senhor nos envia, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Número 2, vai ter com a formiga preguiçoso: considera seus caminhos e seja sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. Então a segunda lição é a lição de você ser uma pessoa de não fazer as coisas por obrigação, que alguém mandou, mas ter iniciativa para obedecer Jesus. A pessoa que só quer obedecer ordens de homens, ela vai comer na mão de homens. A pessoa que precisa de um comandante, tem gente que precisa de comandante, tem gente que precisa de oficial, tem gente que precisa de chefe. Aí ela vai comer na mão do chefe, ela vai comer na mão do comandante, Agora, se você se torna uma pessoa de Deus, que trabalha, não para homens, para Deus, igual a formiga, porque Deus está falando que a formiga, Ele que fez a formiga, você acredita nisso? Não foi Deus. Deus fez a formiga assim, Deus fez a formiga, ela trabalha, e Ele está dizendo na palavra, que ela não
precisa de alguém. Formiga, acorda, levanta, atrasada. Ela vai trabalhar. Deus fez a formiga assim. Está pedindo para nós, que acreditamos na palavra dele, olharmos a formiga e agirmos igual. Eu quero agir igual a formiga, eu quero agir igual a Deus. Eu quero agir como a palavra orienta. Então, quem só obedece homens, serve homens, come na mão de homens. Quem serve Deus, vai comer na mão de Deus. Quem coloca a fé em homens, vai colher o resultado da fé dos homens. Mas maldito o homem que põe a fé no homem. Você pode confiar nas pessoas, mas não colocar a sua fé em homens. Os homens não são Deus. Os homens erram. Os homens pecam. Homens, seres humanos, são seres humanos. Agora Deus é santo. Deus não é ser humano para mentir. Ele é Deus, Ele é verdade. Deus é luz, Deus é perdão, amor, bondoso, misericordioso. Então você, às vezes, só planta em homens, só tem fé em homens. Então você come e ainda fica nervoso. Aí a pessoa te decepciona. Deus, você colocou a fé em ser humano. Se você coloca a fé em Deus, você não é confundido e nem fica decepcionado, porque Deus não decepciona. Você confia na soberania dEle, você confia no amor dEle. Sabe qual que é a segunda lição? Nós temos que ter fé em Deus e trabalhar para Deus, e saber que a recompensa vem de Deus. Às vezes os homens não vêm e não recompensam, não tem problema. Deus, Ele olha, a recompensa dEle é melhor que a recompensa dos homens. Quem recebe essa palavra? Então você tem que colocar sua fé em Deus, trabalhar por causa de Deus. E Paulo fala assim em Colossenses: quando você está trabalhando, você não está trabalhando, não trabalhe como quem serve homens. É claro que na terra tem chefe, precisa ter, presta atenção, precisa de chefe, precisa de comandante, precisa de governante, precisa de oficial. Sabe por quê? Porque senão vira bagunça, e nosso Deus não é Deus de bagunça. A primeira coisa que Deus faz é organizar o mundo em Gênesis. Ele organiza, porque Deus está mostrando como Ele é. Então a regra é a ordem. Amém? Quem está entendendo o que eu estou falando? A regra é organizar. Quando Deus entra na vida de uma pessoa, tem ordem. A pessoa não tem problema nenhum de se submeter, porque Deus. Então uma coisa é você se submeter. Você se submete ao chefe, ao oficial, ao prefeito, ao líder, ao pai, à mãe. Sem nenhum problema, porque você precisa, senão vira anarquia, senão vira baderna, senão vira bagunça. Sabe qual que é a primeira lição de direito? Não precisaria de direito se todo mundo soubesse se comportar. Não precisaria de fechaduras se todo mundo soubesse. Mas as pessoas não sabem se comportar, então elas juntam o dinheiro e não repartem. Aí o outro se sente injustiçado e fica triste, e o outro que explora e ainda provoca. Aí começa uma briga, aí começa um conflito, aí começa uma confusão, aí briga, Satanás feliz. Aí tem que ter direito, porque o ser humano, ele é caído, ele é orgulhoso. Caim matou seu próprio irmão Abel. Ele enganou o próprio irmão, levou para um campo, enganou e matou o irmão. Mas a Bíblia fala que o sangue de Abel clama, e o sangue de Jesus purifica. O sangue do inocente na terra clama por justiça, o sangue de Jesus perdoa. Caim perdoa Abel, porque é o único sangue totalmente puro, é o único sangue que pode clamar pela justiça total, mas ele trouxe o perdão total, porque Deus é amor. O único sangue que poderia. Então eu estava orando esses dias que eu estou falando foi domingo. Eu estava de joelhos orando. Deus tem misericórdia do Brasil. E eu comecei a chorar, porque sabe o que Deus começou a falar assim no meu coração? Eu estou lendo muito sobre isso na Bíblia, e Deus começou a falar assim comigo, assim, eu comecei a sentir um clamor no coração. Foi como se eu sentisse um pensamento. Quem está entendendo? Eu não ouvi Deus audível falar, não, mas eu senti uma coisa no meu coração, assim, me veio um pensamento sobre as mães indígenas que choraram no Brasil por causa de 2 milhões de índios que foram assassinados, os filhos dela, quando os portugueses e espanhóis chegaram na América. E essas mulheres choraram, e o grito deles chegou ao Criador do universo. Nunca pediram perdão. Tem muito sangue no Brasil clamando, tem muito sangue de inocentes clamando, sangue de crianças,
sangue de trabalhadores, sangue de pessoas, tem sangue clamando por justiça, e Jesus está querendo derramar o sangue que perdoa sobre o Brasil. Só que se o brasileiro não se arrepender do seu pecado, como as pessoas em Nínive, não tem outra alternativa em qualquer hipótese teológica a não ser o juízo. É impossível justificar na Bíblia outra hipótese, se o povo não aceitar o perdão e a graça de Deus, senão o juízo. Não tem como, nenhuma perspectiva teológica é insustentável, a não ser que você apele para a tua cabeça. Aí na tua cabeça pode o que você quiser. Agora, diante da história da humanidade, da lógica, da razão e da Bíblia, e de qualquer perspectiva, se não se arrepende uma nação que está acumulando a taça da ira de Deus, vai transbordar. Mas ela pode transbordar com perdão na cruz, ou ela pode transbordar com justiça. Os americanos, sabe o que os Estados Unidos fizeram? Jogaram 2 bombas atômicas nos japoneses depois que a guerra já tinha acabado, só para impressionar o mundo. Mas nessa brincadeira, entre aspas, 800 milhões de pessoas morreram, perderam tudo, crianças foram dizimadas, evaporadas, aniquiladas por causa do capricho de governantes possessos. Barack Obama foi lá e ele foi orientado a não pedir desculpas. Ele foi orientado, foi o primeiro presidente americano que foi e ficou quieto. Mas eles orientaram: não peça desculpas, porque vai mostrar que os Estados Unidos é fraco e nós não estamos reescrevendo a história. Não peça desculpas. Isso está na imprensa. E o Obama foi lá. Hoje, você está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma candidata que está querendo reativar o programa espacial para ir para Marte, e o outro quer fazer um muro do lado do México. Os Estados Unidos não sabem para que lado vai. A taça de Deus já está transbordando lá há muito tempo, é óbvio, é só ler jornal. Isso aqui você não precisa ser, é só você ler o jornal e ver o que está acontecendo nos Estados Unidos. São os 2 piores candidatos, não é recente, é da história dos Estados Unidos. É a pior eleição, isso não sou eu que estou falando, são os analistas políticos, são os pensadores, são os filósofos, é qualquer pessoa de bem, qualquer pessoa que está vendo o que está acontecendo. Está uma crise no mundo. Onde estão os filhos de Deus? Onde estão as formigas? Até quando vamos colocar fé em homens? Até quando a fé vai estar em político, em pastor? Está na hora do Brasil e do mundo colocar fé em Deus. Está na hora de obedecer sem ter que ter homens falando. Está na hora de obedecer a palavra de Deus, gente. Porque se não obedecer a palavra de Deus, de homem só vai colher isso: orgulho, vaidade, arrogância, pois do coração do homem é isso que sai: mentira, homicídio, incredulidade, adultério. Mas se Jesus tocar no nosso coração, meu irmão, aí vai ter rios de água viva, aí fluirão rios de água viva. Até quando a tua fé está em homem, no patrão, no funcionário? Aí sabe o que acontece? Você sofre à toa porque quer. Você está sofrendo porque você quer sofrer. Porque se você colocar sua fé em Jesus, você é mais do que vencedor. Você é bem-aventurado. Você é uma pessoa decente. Você não espera nada de... Você espera a tua recompensa do Senhor que fez os céus e a terra. Só que ou isso é uma bravata da boca para fora, ou isso é verdade. Não tem meio termo com Deus, gente. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não existe neutralidade com Deus. É Cristo ou Belial, é luz ou trevas. Pode achar ruim quem quiser, está na Bíblia. Não sou eu, está na Bíblia. Eu me submeto à palavra. Ou você crê que isso aqui é a Bíblia, ou eu não quero estar aqui, né, pastor? Não tem o que a gente está fazendo aqui. Só que sabe o que parece? Que pastor não acredita mais na Bíblia, que crente não acredita mais na Bíblia. Todo mundo fica nervoso, todo mundo quer política. Tudo hoje é motivo para separar. Tudo, qualquer coisa é mais importante do que a gente ser brasileiro. Eu sou coxinha antes de ser brasileiro, eu sou vermelho antes de ser brasileiro, eu sou crente antes de ser brasileiro. Pior, qualquer coisa é motivo para você não ser ser humano. Presta atenção no que eu estou te falando. Eu não estou nem apelando para Deus agora. Qualquer motivo é mais importante
do que uma coisa que une todo mundo que está aqui. Todo mundo que é ser humano, mas isso não importa mais. Importa a minha opinião. E a Bíblia diz que na cabeça do homem todos os seus caminhos estão certos. Na tua cabeça só você está certo. Qualquer casal sabe disso. Nem o casal, nem pai e filho, nem irmão gêmeo, nem irmão criado junto concorda 100% em tudo. Então na tua cabeça só você está certo. Por isso que você tem que entender que tem alguém maior que você, que chama Deus, Jesus, Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou você acredita que a Bíblia é superior a você e se rende a ela, ou você vai ficar dando cabeçada o resto da vida. Em segundo lugar, abra sua mão assim para a gente orar, pedindo a Deus para restaurar a nossa força de crer. Tem gente que não tem força para crer. A oração de muitos: Deus, nós vamos orar agora, Pai, igual aquele pai do menino lunático que se jogava no fogo e na água, que o Senhor Jesus perguntou e ele falou assim: creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Deus, nós hoje como brasileiros, como seres humanos, como cristãos, como pessoas aqui na Comunidade da Graça, como líderes, como pais, como filhos, nós estamos clamando: Deus, nós cremos, mas está tão difícil crer hoje em dia, Deus, que nos ajuda na nossa incredulidade. É uma oração até contraditória, mas Deus, é a nossa oração hoje. Nós ao mesmo tempo estamos crendo na Tua Palavra, mas Deus, quando olhamos para o mundo, nós perdemos completamente a esperança. Nos ajuda, Jesus. Estamos de mãos abertas, como uma pessoa pedindo misericórdia na rua. Mas nós não queremos pedir misericórdia na rua apenas, queremos confiar nas pessoas. Só que mais do que isso, queremos confiar no Senhor Jesus. Como Bartimeu, ele pedia aos homens ajudas, mas ao Senhor nós queremos, ó Deus, milagres, ó Deus. Queremos ver, filho de Davi, tem misericórdia do Brasil. Queremos ver o que está errado em nós. Queremos ver onde estão os detalhes que não estamos percebendo. Queremos ver as goteiras que temos que fechar. Queremos ver, ó Deus, os ciscos. Mostra onde está essa serpente na nossa vida, se ela está nos nossos olhos, como Paulo, que tirou como escamas dos seus olhos. Tira a serpente dos nossos olhos, tira o cisco, tira a viga. Tem misericórdia de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, amado irmão? Eu tenho até que horas, Leandro? Mais quantos minutos? Mais 2 minutos? Mais 15 minutos. Verso 8. A formiga no estio prepara o pão, na cega junta o mantimento. Preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando te levantará do teu sono? Sabe qual que é a terceira lição? Tem hora de plantar e tem hora de colher. Está em Eclesiastes capítulo 3. Na hora de plantar tem que trabalhar. É o verão, é o dia, é o meio-dia, é a juventude, enquanto é tempo, é hora de plantar. Então, quando que é hora de plantar? No verão. Por quê? Porque no inverno chove, atrapalha, neva em alguns lugares. Então é mais difícil. Tem que trabalhar enquanto é dia. Por quê? Porque a noite logo vem. E à noite, você sem iluminação artificial, você não enxerga. Então chega um momento que é mais difícil. Então tem que trabalhar enquanto é jovem, porque chega a época que não tem mais vigor. Então tem uma época que não tem mais vigor. O rei Davi era um homem que gostava das mulheres tudo, mas quando ele ficou velhinho, colocaram 2 mulheres com ele para aquecer ele. Tem uma época que você é fértil e reprodutivo e reproduz. Tem uma época que você fica estéril. Então tem que trabalhar enquanto dá. Tem que trabalhar meio-dia, que você tem forças, porque um dia vai acabar a força. Tem que trabalhar enquanto tem memória, porque um dia a memória
acaba para qualquer ser humano. Nós não somos Deus. Só Deus que pode trabalhar. Ele é eterno, todo poderoso, todo vitorioso, todo glorioso. Deus está acima da luz e das trevas. Ele é Deus. Ele é o verbo. Quem ama Jesus? Quem ama Jesus? A formiga trabalha no verão, para no inverno ela ter o que, gente? Alimento. Aí chega na hora do inverno, ela tem, sabe o que ela tem? Comida estocada. Não precisa sair do formigueiro. Mas o preguiçoso, ele faz o contrário. Ele não está nem aí. Preguiçoso, ele fica deitado na hora de andar, de trabalhar. E ele está deitado, não é porque ele é impossibilitado, é porque ele é o quê? Preguiçoso. Ele pode levantar. Tem pessoas que queriam trabalhar, mas não podem, não conseguem. Deixa eu arrumar minhas calças. Não consegue. Ele está deitado do sono. Mas sono de quê se ele não trabalha? Que sono é esse que você não acorda? Pelo amor de Deus. É o sono do pecado. É o sono de uma pessoa entorpecida, que não consegue levantar, está grogue. É o sono de Sansão no colo de Dalila. É o sono espiritual. É o sono dos mortos espiritualmente. É o sono de quem está no pecado. É o sono de quem está cansado de não fazer nada. O que é preguiça? É descansar antes de estar cansado. Preguiçoso é um negócio curioso. Você não precisa plantar, eles brotam sem você plantar, preguiçoso. Tem uma frase, né? Quem já viu aquele desenho, né? Os Simpsons. Já viu aquele desenho? Os Simpsons. Aí tem aquele personagem que é o Homer, que ele é o preguiçoso. Aí tem uma frase dele que ele fala assim: pra que sair de casa de manhã, se no final do dia eu volto? Eu vou ficar em casa o dia inteiro. Não, tá amarrado, meu irmão. Tá amarrado. Tem que trabalhar. Sabe qual que é o cúmulo da preguiça? Chama escova de dente elétrica. A pessoa não consegue escovar os dentes, a dente vai parada. Acabou a pilha, não posso escovar o dente. Pelo amor de Deus. A pessoa precisa. Ei, pastor, escova de dente elétrica é duro, hein? Tem gente, que sono é esse que você tem? Que preguiça é essa? Vamos arrumar as cadeiras. Não, alguém que arruma aí, eu tenho que ir embora, estou atrasado. Você está sempre atrasado. Um dia está atrasado, tudo bem. Agora todo dia você está atrasado, você não pode arrumar a cadeira nunca. Uma igreja viva é uma igreja que todo mundo empilha as cadeiras e arruma as cadeiras. Tem algumas coisas que não tem que dividir, que todo mundo tem que fazer sem pedir. Uma igreja viva, líderes vivos, não precisa mandar fazer nada, fez antes de mandar. É gente que está fazendo para Deus na hora certa. Porque Jesus disse que no último dia muitos vão gritar: Senhor, Senhor. Aí vão ficar ainda argumentando. O cara quer argumentar com Deus. Pensa nisso. Argumentar sem provas é difícil para um ser humano, para um juiz preparado. Argumentar sem prova para Deus, essa pessoa perdeu o juízo há muito tempo. É muito triste a pessoa. Por isso que Provérbios fala assim: aprenda com os provérbios, para não ser igual um jovem sem juízo. Tá? É uma advertência no início do livro. Quem não escuta o que está, é só você virar uma página e ler depois Provérbios 1. Aqui ó, provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender sabedoria, ensino, entender palavra de inteligência, para ter ensino no bom proceder, justiça, juízo, e para dar prudência ao jovem, bom senso. Tá vendo? Mas aqui, ó, verso 7: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos, os tolos, desprezam a sabedoria. Então só pessoa tola não escuta a palavra de Deus. Então tem hora. Qual que é a terceira lição? Hoje é hora de plantar na presença de Deus. Hoje nós estamos aqui, ó. Está todo mundo aqui. Você está aqui, você tem certeza que está aqui? Aleluia. Se você está aqui, hoje à noite é dia de dobrar o joelho antes de dormir na cama e orar: Deus abençoe o Brasil. Hoje é hora hoje é dia, hoje é verão, porque o inverno parece que está vindo para o Brasil.
O inverno, aliás, já tem sinais que já está chovendo dilúvio no Brasil. Nós temos que ver se isso vai ser um dilúvio ou se isso vai ser chuva de primavera bonita para acalmar os ânimos. Nós temos que ver se isso vai ser a chuva de Elias, né? Elias não orou para chover, para refrescar. Nós temos que pedir discernimento a Deus se isso é chuva de refrigério ou se isso é chuva de dilúvio, de juízo. Porque que já está chovendo no Brasil, não estou falando de água, você sabe o que eu estou falando, que já está chovendo no Brasil, já está chovendo tem algum tempinho, só que a chuva está aumentando, e eu não estou vendo a igreja fazer nada, eu não estou vendo eu fazer nada, eu me incluo nisso, está entendendo? O que eu estou fazendo? O que nós estamos fazendo? Está chovendo, até quando vamos semear a palavra no Brasil? A palavra foi semeada, e nós somos o fruto hoje aqui. Nós crescemos em quantidade, mas cadê a qualidade da igreja brasileira? Que igreja é essa? Que não influencia nada, que o Brasil está acabando cadê os homens de Deus? Cadê? Eu converso com alguns jovens, dá desespero. Os homens mais velhos muitas vezes não estão fazendo coisas úteis, os jovens então não tem esperança. Homem barbado, que era para dar o exemplo, está dando trabalho em vez de trabalhar? Está querendo coisa na mão? Quando eu olho para os jovens, eu preguei em todos os estados do Brasil recentemente, tenho andado em tudo que é lugar, posso falar não é porque eu vi ali, porque eu fui no Rio Amazonas, fui no Acre, fui no fim do Acre, fui para Bolívia, atravessei a fronteira, você atravessa a fronteira, cidade de Puerto Evo Morales, fui para o Uruguai, fui para Santana do Livramento, atravessei a fronteira, fiz 25 viagens internacionais, eu voltava, é só atravessar a rua. Fui para Dourados, Mato Grosso do Sul, desci, fui para Cuiabá, fui para tudo que é lugar, Campo Grande, peguei o carro para Dourados, fui para o Paraguai, vamos lá no Shopping China, vamos para a China no Paraguai, vamos, estou andando, andei, fui para Sinop, vi as plantações de soja em Sinop, fui para Marabá, fui para o Pará, sabe o que eu vi em Marabá? Fruta apodrecendo. Aí eu fui para o Nordeste, vi gente morrendo de fome. Aí eu andei em São Paulo, vi gente morrendo de fome. Alguma coisa está muito errada no Brasil. Não precisa fazer, é só ver. Alguma coisa está muito errada no Brasil. Porque tem crente, tem gente orando, tem denominação poderosa, tem congresso cheio, tem líder, tem Bíblia. O Brasil é o maior produtor de Bíblias do mundo. Barueri, vai lá, eu fui lá, eu preguei para os funcionários da Sociedade Bíblica do Brasil, tem uns 5, 6 anos atrás, eu comecei a chorar, foi eu e o pastor Lucinho, uma vez lá, que nós escrevemos um panfleto para os jovens, que foi distribuído aí, e a gente chegou, e aí todo mundo orando, pela Bíblia, eles almoçam Filemon, é uma bênção, mas espera aí, nós só estamos fazendo Bíblia no papel, cadê as cartas vivas de Deus? Até quando vai orar para o jovem ficar crente na faculdade? Missão universitária tem prazo. Sabe qual que é o prazo? 15 a 20 anos, que é o tempo que demora para formar um professor. Se nós formarmos professores cheios de Jesus, não precisa de missão universitária. Não precisa mais orar. Os professores estão lá, cheios de Deus, ensinando ciência, ensinando conhecimento, porque a linguagem científica não anula a linguagem de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Isso é uma linguagem, aquilo ali é ciência, mas são pessoas de Deus, são pessoas que podem, no intervalo, está ali, como os professores fazem. Professor que é professor, não dá aula por dinheiro, dá aula por vocação. Professor que é professor, quer transformar a vida através da educação, não quer falar e ir embora para pegar o cheque depois. Isso não é professor, isso é mercenário do conhecimento. Nucci Ordini fala isso, depois você lê o livro, você que está assistindo aí depois. Nós temos que ou salgar essa terra, ou nós já estamos apodrecendo com ela, porque o Brasil está apodrecendo, não sei o que estou falando, é o Time, é o Financial Times, são os jornais do mundo inteiro, é o New York Times, é o Le Monde, o mundo está rindo do Brasil. Olimpíada no Rio foi legal, entretenimento, mas foi mais gozação do que sério. O Rio de Janeiro é um gênero de piada nos programas humorísticos dos Estados Unidos. Rio de Janeiro, igual no Brasil, piada de papagaio. Nos Estados Unidos, piada de Olimpíada no Rio de Janeiro.
Eu não nasci num país para ser motivo de piada. Uma coisa é brincar, eu gosto de brincar, vocês viram que eu gosto de brincar. Outra coisa é a zombaria do nome de Deus. Ou nessa terra tem gente de Deus, hoje não tem gente de Deus, ou Deus não existe. Mas eu sei que Deus existe, eu sei em quem tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive. Então tem uma alternativa. Nós estamos precisando acordar do sono, acordar da preguiça. Eu vou encerrar, abra suas mãos. Até quando, preguiçoso? Vai ficar deitado, até quando? Até quando Deus tem que falar? Até quando vai vir para o culto e permanecer no pecado? Até quando nós vamos pregar sermões e os pregadores não vão mudar de vida? Até quando eu, como pregador, vou chegar aqui, pregar, ir para casa e continuar a mesma coisa? Até quando os pastores vão ficar apacentando a si mesmo? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Porque olha o que acontece, querido. Vá orando, clamando o sangue de Jesus na sua casa. Comece a orar pelo sangue de Jesus nos umbrais da porta da tua casa. Comece a orar pelos seus filhos. Comece a orar pelos seus sobrinhos. Comece a orar pelos seus netos. Comece a orar pela igreja. Comece a orar pelo Brasil. Até quando? Porque olha o que está escrito: um pouco para dormir, um pouco para ficar de braço cruzado, dormindo. Jesus sangrando no Getsêmani, Jesus orando: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Os discípulos dormindo, braço cruzado, dormindo, e Jesus repete: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E os discípulos dormindo, roncando. Terceira vez: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E os discípulos dormindo. Jesus chega e fala assim: acorda agora, acorda, chegou a hora. Aí vem aquele que me trai, que trai o Filho do Homem. Então chega a hora que o Judas vai aparecer. Chega a hora do juízo, chega a hora da traição. Até quando vai ficar dormindo? Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, a tua necessidade como um homem armado. Por isso que Jesus disse que o dia do Senhor virá como ladrão. A miséria vem como ladrão. De repente, quando o ladrão não avisa quando ele vai, ele não deixa um bilhete: estarei aqui assaltando amanhã, meio-dia. O ladrão surpreende para o mal. Um humorista surpreende para trazer risada. Um mágico de criança numa festa infantil surpreende para fazer um truque para as crianças darem risada. Satanás, os ladrões, surpreendem para destruir você, para matar você. Aquele homem descia na estrada entre Jericó e Jerusalém, e ele foi surpreendido por saqueadores que deixaram ele semi-morto. Jesus não é ladrão, ele virá como ladrão para o juízo de quem não se arrepender. Jesus é santo, Jesus é o doador da vida. Mas nós, como filhos de Deus, temos que surpreender dando a outra face. Jesus surpreendeu porque ele não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou e assumiu forma de servo. O cristão surpreende caminhando a outra milha. Cara, você quer roubar meu celular? Cara, leva meu anel também. Aqui, cara, leva minha blusa também, porque senão você vai passar frio, cara, você vai ficar no sereno. Isso o mundo não entende. Olha para mim que eu vou contar a última história para encerrar. O meu avô chamava Ederval. Olha o nome, que engraçado o nome do meu avô. Ederval. Meu bisavô chamava Anísio, e ele teve vários filhos: Jaime, Jacir, Jadir, Noemi, Ruth, vários filhos. Meu avô chamava Ederval, um homem cheio de Jesus. Eu nunca vi meu avô de bermuda. E eu era menino, meu avô faleceu
em 97, de doença de Chagas. Vou contar isso aqui para encerrar. Meu avô foi um vendedor de lustres e de picolés. Ele trabalhou na Quibon e ele vendeu pregadores de varal. Ele ia de porta em porta. Mas ele era um homem cheio do Espírito Santo. Meu avô, ele teve uma saúde muito debilitada por causa da doença de Chagas. Ele foi mordido pelo barbeiro e ele tinha marca-passo. Então ele era muito frágil a saúde do meu avô. Mas ele acordava de madrugada, tipo 5, 6 da manhã, 5 da manhã, e orava 2, 3 horas, a vida inteira. Meu avô era um santo, ao ponto de eu nunca ver ele de bermuda e perguntava: por que você não põe bermuda? Ele falou: por causa disso. Aí eu era menino, ele levantou, e eu vi no joelho do meu avô sangue morto. E eu falei: credo! Porque eu era criança, não entendia o que era aquilo. Credo, vô, teu joelho está estragado. Ele nem falou nada, ele só riu assim. Hoje eu sei o que meu avô pagou em oração. Um dia, e é isso que eu quero contar, ele estava andando aqui em São Paulo, e ele estava andando, meu avô, simples, mas um homem de Deus. 2 jovens assaltaram ele. Tio, passa o relógio, passa a carteira. Ele pegou, ficou assustado assim. Aí ele pegou e entregou. E quando os meninos estavam indo embora, ele olhou e falou assim: ei, que Jesus abençoe vocês. E aí os meninos foram embora. Aí os meninos pararam. Aí meu avô assustou assim: ixi, agora eu falei, né? Aí eles voltaram. Quando eles voltaram, os 2 estavam chorando. Ele ficou ali. Os meninos desassaltaram meu avô. Ô tio, desculpa aí, tio, a gente está te roubando aí, o senhor está abençoando a gente. Devolveram a carteira, devolveram o relógio, quase deram dinheiro para o meu avô. Ô tio, o senhor precisa de alguma coisa para ir para casa, tio? Nós temos uns dias que nós roubamos ali, o senhor quer o dinheiro ali? Não. E devolveram e foram embora chorando. Essa história é um patrimônio da nossa família. E tem tantas histórias que eu poderia contar do meu avô, todas simples assim, mas era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem piedoso, um homem bom, um homem cheio de Deus. Eu conheço muitas pessoas boas, mulheres de Deus, homens de Deus. Eu quero te dizer que sempre existem aqueles que não se curvam diante de Baal. Eu pude ver aqui essa noite o rosto de muita gente brilhando aqui. Isso é uma coisa que eu prego desde os meus 15 anos de idade. Eu tenho 30 anos, eu prego tem 15 anos que eu prego. E eu estou entrando agora num período de descanso do púlpito. Eu estou só cumprindo compromissos que eu assumi, porque eu aprendi a cumprir minha palavra. Por mim, eu estaria agora quieto na minha casa ouvindo Deus. Mas eu dei minha palavra, eu sei que Deus tem um propósito maior. É claro que eu quero estar com os irmãos. O meu prazer é estar na presença de Deus. O meu prazer é estar na casa de Deus. A minha alegria é estar com meus irmãos espirituais. Não tem nada que eu amo mais do que estar com vocês. Não tem nada que eu acho mais prazeroso do que vir em casa de Deus, cantar o hino, dar uma oferta, ajudar alguém, ouvir a palavra. Nada se compara com isso. Nada é mais glorioso do que pregar a palavra de Deus. E eu consagrei minha vida quando eu era adolescente a Deus. Eu cometi um monte de erro, de pecado. Eu falei assim: Deus, eu quero pregar a tua palavra, Senhor. Eu não tenho condições, mas o meu sonho é ser um pregador da tua palavra. Mas chegou um ponto, meus irmãos, que eu estou escutando Deus falar comigo. E eu tenho orado a Deus: como é que eu posso ajudar, Senhor? Se é pregar, eu vou pregar. Minha alegria é pregar. Mas Deus, se tiver mais alguma coisa que eu tenho que fazer, eu vou fazer, Senhor. Porque eu acredito que eu não nasci no Brasil à toa. Nessa época à toa. Eu não escolhi nascer no Brasil. Eu não escolhi nascer nessa época. Eu não escolhi nada. Eu não escolhi nem meu nome. Mas eu sei que Deus escolheu cada um de nós. Chamou cada um de nós. E eu estou escutando Deus falar comigo.
Eu estou escutando Deus falar comigo. E eu estou escutando Deus me chamar para a torre de vigia. Eu estou escutando Deus me chamar para ouvir. Sabe como é que o homem de Deus espera? Não é no spa dormindo não, é na torre de vigia, atento. Abacuque foi para a torre de vigia. Homem de Deus, mulher de Deus, espera vigiando, igual guarda. Olha como é que você espera, igual guarda. Nós somos guerreiros de Deus, gente. Sabe o que significa o nome Guarani? Guerreiro, nós somos guerreiros, Guarani de Deus. Guerreiro de Deus. E eu tenho orado. Eu tenho uma filha de 3 anos de idade. Eu não quero sair do Brasil. Eu posso sair do Brasil, eu não quero sair do Brasil. Eu nasci aqui porque Deus quis que eu morasse aqui, que eu nascesse aqui. Eu amo o Brasil. Eu amo o Brasil, eu amo os filhos de vocês, meus irmãos. Eu não imagino, eu sei o que vocês passam com os jovens. Eu sou jovem. Eu não imagino, eu sei o que você passa com a sua filha, com o sobrinho, com o neto. Eu sei, eu aconselho jovens. Eu pastoreei durante 10 anos 4.000 jovens. Eu fui auxiliado do pastor Lucinho. Eu fui auxiliado do pastor Jorge. Eu fui auxiliado do pastor Marquinhos. Eu fui auxiliado do pastor Alisson. Eu fui auxiliado do meu pai, pastor Ienes. Eu sou auxiliado com quem precisar. Estou ajudando o pastor Teófilo Hayashi. Eu não tenho problema ser auxiliar. Eu não tenho problema. Eu não tenho essas bobagens comigo. Eu quero servir meu Deus. Porque aqui na terra eu posso ser auxiliar, não interessa. Jesus morreu na cruz por mim. Jesus é melhor que todo mundo. E Ele morreu na cruz. Eu não sou nada, você não é nada, nós não somos nada. Cristo é tudo. Cristo é tudo. Cristo vive, reina sempre. Fica de pé no teu lugar, erga suas mãos e glorifique Jesus. Erga suas mãos aos céus e nós vamos cantar aquela canção: Deus está aqui.